Olá! A psicologia aplicada à educação aborda temas importantíssimos porque amplia o olhar e a maneira de pensar o ser humano. Se o objetivo da educação é ensinar, formar o sujeito, precisamos saber quem é esse sujeito, como ele age, como ele pensa, como ele sente, como ele deseja aprender. E nunca perder de vista que o nosso trabalho é, acima de tudo, um trabalho relacional, ou seja, que envolve um relacionar-se fundamental com o sujeito da aprendizagem, com a nossa subjetividade e a dele. Começaremos com uma introdução sobre o que é psicologia. A psicologia nasceu do desejo do homem de se conhecer, sendo uma ciência que tem como objeto de estudo o fenômeno psicológico. Lembre-se sempre que, além do comportamento, os processos mentais, pensamento, sentimento, memória, entre outros, também devem ser considerados fenômenos psíquicos. Existem 3 grandes correntes filosóficas que influenciaram e influenciam até hoje as teorias sobre o desenvolvimento e aprendizagem. Eis as 3 grandes correntes: a inatista, a ambientalista e a sócio-histórica. A abordagem inatista entende que as capacidades e características humanas básicas seriam natas, ou seja, já estariam prontas e definidas desde o nascimento e se manifestaria no decorrer do amadurecimento, dependendo de processos internos independentes da cultura, experiência ou conhecimento. A abordagem ambientalista acredita que o desenvolvimento humano seria um processo determinado pelo meio, modelado e condicionado por ele. Para a abordagem sócio-histórica, o processo de desenvolvimento humano seria uma transformação mútua entre o homem e o meio. Davidoff, 2001, enfatiza que há séculos os cientistas vêm debatendo se a mais poderosa influência sobre o desenvolvimento das características específicas é a hereditariedade ou o ambiente. Todavia, até hoje, o que se sabe é que ambos determinam o desenvolvimento humano. O desenvolvimento abrange as continuidades sistemáticas, as mudanças no indivíduo que ocorrem desde a concepção até a morte. E os 2 processos para que o desenvolvimento ocorra são a maturação e a aprendizagem. A maturação é fisiológica e a aprendizagem é o processo pelo qual nossas experiências produzem mudanças relativamente permanentes em nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Então, não perca de vista que a maturação e a aprendizagem são processos que interagem entre si no desenvolvimento e são influenciados por condições psicossociais. Sobre o desenvolvimento e aprendizagem, você vai rever a teoria de Jean Piaget, que em suas pesquisas conversava com as crianças usando o método clínico e percebeu que as crianças menores não eram simplesmente menos inteligentes do que as maiores. Elas apenas tinham processos mentais completamente diferentes. Muito ele nos ensinou sobre o desenvolvimento e aprendizagem. Uma estrutura cognitiva, que também foi denominada por Piaget como esquema, é um padrão organizado de pensamentos ou ações usados para lidar com ou explicar algum aspecto da experiência. São 3 processos. O primeiro, a assimilação, é o processo em que a criança interpreta novas experiências pela incorporação delas a seus esquemas já existentes. O segundo, denominado desequilíbrio, são desigualdades ou contradições entre os processos do pensamento e eventos ambientais. E terceiro, a acomodação, que é o processo em que a criança modifica seus esquemas existentes de modo a incorporar ou adaptar novas experiências. Ainda sobre o desenvolvimento e aprendizagem, vamos revisitar a teoria sociocultural de Levi-Vygotsky. A teoria sociocultural é a perspectiva de Vygotsky sobre o desenvolvimento, na qual a criança adquire seus valores culturais, crenças e estratégias de solução de problemas por meio de diálogos colaborativos
com membros da sociedade que têm mais conhecimento. Ferramentas de adaptação intelectual é o termo usado por Vygotsky para os métodos de pensamento e estratégias de solução de problemas que as crianças internalizam de suas interações com membros sociais que possuem mais conhecimento do que elas. Além das ferramentas de adaptação, Vygotsky considera a linguagem como fundamental para o desenvolvimento. A aquisição da linguagem organiza todos os processos mentais da criança, dando forma ao pensamento. Outro conceito bem importante na teoria de Vygotsky é o de zona proximal de desenvolvimento. Zona proximal de desenvolvimento se refere à gama de tarefas demasiadamente complexas para ser denominadas de modo isolado, mas que podem ser realizadas com sucesso quando orientadas por um parceiro habilidoso. Pense que Vygotsky percebeu que as crianças conseguem se superar, adquirir novas habilidades quando recebem orientação e incentivo de crianças mais velhas ou adultos. Concordou com Piaget que as crianças são curiosas e ativas no processo de aprender. Para concluir, quero que você tenha claro que o mais fundamental na psicologia concreta de Vygotsky é que o desenvolvimento psicológico é um processo histórico. Para ele, o psiquismo é de natureza cultural e o homem um ser ativo em sua história. Além disso, o saber tem a ver com o descobrir a significação que as coisas têm para o homem. E é assim que o saber se constitui na criança. O saber é, portanto, palavra e ação. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.